Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Como bem disse aí nossa amiga Ana, estamos no final do livro, né? Vejam só. Nós já passamos pela Gênese, estudando a formação do planeta, entendendo e conhecendo a formação, né, o desenvolvimento de seres orgânicos, né, começando pelos vegetais, depois os seres animados, né, os animais, e, por fim, nós, seres humanos, princípio inteligente aqui na Terra, né, e nós também passamos por desenvolvimento, né, estamos em desenvolvimento, a gente vive tendo revoluções aí, vivenciamos hoje a revolução tecnológica, né, que é muito rápida, né? Nós estamos aí num estudo online, que há pouco tempo atrás não era possível, mas graças à velocidade da tecnologia, a gente consegue. E depois também nós estudamos a parte que diz respeito aos chamados milagres, onde nós trabalhamos aí a questão do perispírito, a questão dos fluidos, nós trabalhamos essa percepção, e depois Kardec trouxe para nós vários exemplos dentro do Evangelho, né, dentro da Bíblia, de chamados de milagres, e Kardec trouxe as explicações justamente falando dos fluidos, do perispírito, né, da capacidade, né, da envergadura de Jesus, aí, envergadura moral e inteligência também, né, o espírito mais adiantado, né, que já esteve aqui. Então, vocês se lembram como Kardec fez, né? Primeiro ele trabalhou os princípios, trabalhou a base, falou de fluido, falou de perispírito, depois ele veio com os milagres. E aí ele falou, ó, milagre tal. Aí ele narrava, né? E falava, ó, aqui provavelmente aconteceu isso, aconteceu aquilo, trazia a explicação. Depois ele trazia outro milagre e tudo mais. E agora ele continua nessa linha, quando a gente entra nas predições, porque ele trabalhou conosco as predições, né, fazendo aquela explicação, aquele bom exemplo que ele deu, uma pessoa que enxerga do alto da montanha, e o outro que está lá embaixo, né, ainda está no caminho, que quem está lá no alto tem uma visão mais ampla, né, tem uma visão maior, e aí consegue entender o que está acontecendo, né, o que vai acontecer. Então, Kardec, hoje a gente vai para o item 18, ele encerra isso, depois ele vai entrar no mesmo sistemática, ele vai trazer predições do Evangelho, da Bíblia. Então, ele traz o trecho do Evangelho e depois começa as explicações dele, né? Então, muito interessante também. Lembrando que o nosso estudo é horizontal, uma mesa redonda, apesar de cada um estar na sua mesa, né? A minha aqui é quadrada. Mas nós estamos aqui numa mesa redonda, então todos têm a liberdade, né, de se manifestar quando quiserem, né? Porque nós somos espíritas, estamos praticando espiritismo. Então, aqui não tem hierarquia, não. Bom, então vamos lá. Nós estamos no finalzinho do item do capítulo 16. Ficou para trás só o item 18 do capítulo 16. É um encerramento que Kardec faz nesse capítulo, e depois a gente já entra no capítulo 17. Então, eu vou ler ele aqui, ele não demanda muita explicação, mas, ó, capítulo 16, item 18. A humanidade contemporânea também conta com seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos, a cuja realização agora assistimos. E é verdade, não é? A gente não pega aí, ó, quem gosta muito de filosofia, a gente não, né, às vezes está num debate acalorado, fala, como dizia não sei quem, e tal, aqui a sociedade está caminhando para esse lado mesmo, né? Ou alguns outros, né, os poetas, né, e escritores. Então, nós, na sociedade contemporânea, seja ali contemporânea de Kardec, né, quando ele escreveu
a Gênesis, e seja a nossa aqui também, nós temos os nossos profetas, né? São as pessoas que têm essa abertura, seja num desdobramento, de ter uma visão de como caminha a humanidade, né? Aí tem uma música do Lulu Santos que fala assim mesmo, assim caminha a humanidade. Então, essas pessoas também têm essa aptidão. E aí Kardec explica o motivo. Ó, ele fala assim, essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente. Então, parte desses estudiosos, eles estudam a sociedade e falam assim, ó, especialmente, não sei se eu posso dizer especialmente, mas é uma opinião minha, eu posso estar errado. Especialmente historiador, porque historiador conhece a história. Ele fala, olha, toda vez que nós caminhamos assim, nós terminamos assado. Então, muitos desses profetas, eles vão pelo juízo, ou seja, pelo intelecto, estudar a sociedade e falar assim, olha, daqui a alguns anos vai acontecer tal coisa. E aí ele está usando as lógicas, as consequências lógicas, para entender aí o que pode acontecer. Então, um exemplo simples. Um país que vai se tornando bélico, que vai tendo ali, fazendo bomba atômica, e vai crescendo, e vai fazendo teste bélico. Qual que é a consequência lógica? É usar isso um dia, né? Seja para ameaçar ou para usar mesmo. Ninguém vai gastar fortunas com isso a troco de nada. Tem as suas consequências. Então, os historiadores, aquele pessoal que entende disso, começa a fazer umas observações, né? Nós estamos aí durante a guerra da Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia, e algumas pessoas já falavam, olha, isso vai estourar uma hora, né? Porque percebiam dentro da lógica das partes que estavam caminhando para esse conflito. Então, esse é o tipo de profeta lógico, técnico, é aquele que estuda e percebe. Mas aí Kardec traz o outro tipo de profeta, que aí talvez seja o mais afeto aqui ao nosso estudo, que é o seguinte, ó. Mas, doutras vezes, também resulta de uma especial clarividência inconsciente, ou de uma inspiração vinda do exterior. Agora, aqui, ó, é justamente o que a gente tem tratado. Aquele que, às vezes, tem uma clarividência inconsciente, ou seja, ele não sabe exatamente que foi uma visão que ele teve, a clarividência, né, a partir da expansão do espírito, que ele conseguiu aquelas informações. Ou talvez por uma inspiração exterior. Uma inspiração exterior, inspiração dos espíritos, né, que trazem essas inspirações para esses médiuns. Então, a gente tem aqueles técnicos que estudam e podem entender para onde caminha a humanidade, e também não só a parte da humanidade, né? Tem a Ana aí, ó, tem gente que falou, ó, tal vulcão pode entrar em erupção daqui a tanto tempo, né, através de estudos técnicos. Então, tem esses profetas técnicos, né, que estudam a lógica, e tem os outros que, sim, em contato com o plano espiritual, seja através de uma clarividência inconsciente, ou também de uma inspiração vinda do mundo dos espíritos. E, para concluir, Kardec diz o seguinte, o que tais homens fizeram quando vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres, quando não tem a visão espiritual obscurecida pela matéria. É o que nós falamos, né? Quando a gente desencarnar, cada um aí vai continuar sendo quem é, né? Os defeitos, com as dificuldades, com as facilidades e com as virtudes. Mas, livres do corpo físico, nós vamos expandir a nossa mente, né? Nós vamos, no estado de espírito livre, ter uma compreensão maior, né? E é isso que Kardec está falando. Então, o que ele está dizendo para nós? Se essas pessoas encarnadas têm essas visões, conseguem essas predições, o que dirá desencarnados, né? Que já não vão estar limitados
a matéria ao corpo físico, né? Muito bonito esse encerramento de Kardec. E agora nós vamos para o item não, né? Para o capítulo 17. Ana, fica à vontade, pode falar. Eu vou trocar a tela aqui, tá? Só para endossar o que você disse aí, né? O Yuval Noah Harari, no livro dele, 21 lições para o século XXI, não sei se você leu esse livro, é muito interessante. E ele fala sobre o que você disse aí. Então, quando você diz que essa inteligência aí, essa profecia, né, feita pelos dados, pela tecnologia, é chamada hoje de inteligência preditiva, baseada em dados. Então, baseando-se em dados, eles podem prever o futuro, conforme você citou aí o exemplo da guerra lá, né, da Ucrânia e outras coisas mais, né? E tem também a inteligência, que eu chamo de inteligência mediúnica, né? Para mim é um tipo de inteligência, não sei, eu falo, mas para mim são pessoas que têm esse determinado tipo de inteligência desenvolvida, né? A inteligência mediúnica. E inspirada, intuída, a pessoa revela coisas sobre o futuro, né, da humanidade, que caminha a passos de formiga e sem vontade, segundo o Lulu Santos aí, né? Exatamente. Muito bom, Ana. Obrigado pelos exemplos aí, ajuda a gente a concretizar a ideia. É isso aí mesmo. Muito bem, então, terminamos aí o capítulo 16 e vamos adentrar agora no capítulo 17. Então, Kardec vai fazer ali o que ele fez, mais ou menos, ao tratar dos milagres, né? Ele dá, posso nem chamar de introdução, porque é tão profundo que é muito mais do que uma introdução. Ele dá os ensinamentos básicos para que a gente consiga depois adentrar aí no Evangelho e discutir, né? Tentar entender o que se passou do que está escrito lá, né? Então, agora ele vai fazer isso também, ele vai trazer para nós aqui, ó, as predições do Evangelho. Então, ele vai falar, ó, ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém, maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo o advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e o juízo final. Muito bem. Ele vai trazer primeiro essa fala de Jesus aqui sobre ninguém é profeta em sua terra, vai trazer uma longa explicação. Se der tempo, a gente já entra nos próximos, né? Mas é muito interessante essa parte que eu estava estudando mais cedo e pensando, né, que conhecimento profundo que os espíritos e Kardec ali deixaram para nós, né? Isso aí vocês vão ver que se aplica na nossa vida, não só dentro da questão espírita, mas dentro do nosso cotidiano, né? Muito bem. Então, ninguém é profeta em sua terra. Item 1. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm tantas coisas, todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua casa, perdão, um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa.
e não fez lá muitos milagres, devido à incredulidade deles. Essa passagem está em Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Né? Então, basicamente, o que aconteceu ali era o pessoal lá começar a duvidar de Jesus, né? Jesus com aquela sabedoria, né? Com aquela expansão toda, e aí começam a falar, mas de onde que veio isso? Você não é filho lá do carpinteiro? Você não é filho da Maria? Né? Como se isso pudesse interferir em alguma coisa na envergadura de Jesus, né? E aí Jesus responde, ó, um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Olha que interessante. Fica à vontade, Ana, pode falar. Isso ocorre até hoje, né? Duvidam de Jesus, criticam, vilipendiam, conforme fizeram num carnaval aí passado. Então, é um horror o que nós estamos presenciando nos dias de hoje, né? É um momento de transição mesmo, planetária. E pessoas que duvidam também de Kardec, do Espiritismo, na minha opinião, na minha pobre opinião, duvidam de Jesus, porque a obra de Kardec, ela foi escrita a 4 mãos, mas sob a coordenação de Jesus. Tanto é que quando Kardec estava escrevendo o livro dos Espíritos, fazendo as perguntas, tinha uma questão lá que não estava certa. E Jesus disse para Kardec que ele olhasse, observasse melhor e que corrigisse. Então, coisas assim, olha, se passaram. Ali Jesus presente no decorrer da organização da obra. Então, Jesus não ia deixar passar nada que não fosse certo, que não fosse correto. Então, eu não, assim, não é que eu não admito, mas eu fico pensando, refletindo sobre essas pessoas que questionam o Kardec, né? Fica questionando, porque era da época dele, ele falou isso, ele falou aquilo. Jesus estava ali, gente, né? Coordenando tudo. E ele não ia deixar passar nada que fosse causar engano e polêmica, e causa. É isso que eu, às vezes, não me conformo. Mas, quem sou eu, né? Para conformar ou não conformar, ou... é isso aí. É isso aí, Ana. Vocês acreditam que outro dia uns amigos de trabalho conversando, e aí eu falei que o espiritismo era cristão, mas foi uma surpresa lá para eles. Que? Como assim? Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que explicar, né? Aí eu expliquei, mas foi uma conversa muito agradável. Eu acho que eu consegui tirar um pouquinho da má ideia que tem, né? Que adquiriram aí dos preconceitos. Mas, ó, justamente sobre isso, Kardec vai falar aqui para nós, ó. Ele traz essa passagem do Evangelho de Mateus, né? Que aí duvidam de Jesus e tentam rebaixá-lo, né? Assim, rebaixá-lo no sentido de ser filho do carpinteiro, né? Como se utilizando de preconceito, né? Mas só seus irmãos, suas irmãs, sua mãe estão tudo aqui no meio da gente. Como é que você pode fazer milagres e ter tanta sabedoria, né? E aí Jesus responde: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Então, gravem essa frase que a gente vai usar ela aqui, Kardec vai usar ela aqui durante o texto todo. Bom, no item 2, Kardec diz o seguinte: enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude dizendo que ninguém é profeta em vida, né? Então, seria como se fosse aqui nos dias atuais. Nossa, todo mundo que morre vira santo, né? Que o povo costuma falar, né?
mas aqui especificamente Kardec está falando de profeta, né? Então ninguém é profeta em vida. E aí Kardec vai desenvolver o raciocínio, o porquê disso. Ele vai dizer o seguinte, ó. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive, a confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras estas, e em nenhum caso absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se desse modo. Então, o que Kardec está falando? Está falando que é o seguinte, ó, é o crédito que alguém goza entre os seus, ou seja, entre os parentes, os amigos, ali, a turma, esse crédito que alguém goza, e que dentre essas pessoas, né, que vai se inspirar confiança ou saber, às vezes ele fica dúbio justamente no seu seio, onde você está, entre os seus, dentro da sua casa, dentro dos seus amigos. Né? E Kardec atribui isso a uma consequência natural da fraqueza humana. Né? Ou seja, então a pessoa é muito admirada por quem vê de fora, e porque quem está lá dentro, né, quem está perto, né, quem está dentro de casa, quem está ali, que frequenta, acaba duvidando dessa pessoa, né, tendo mais dúvida de quem vê de fora. E Kardec fala que isso é uma consequência natural da fraqueza humana. Ele vai desenvolver o raciocínio. Ele diz o seguinte: o hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais. Comensal é aquele amigo, a pessoa que frequenta a casa, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Então, Kardec está falando o seguinte: imaginem você conhecer alguém desde pequeno e conviver com essa pessoa. Então, você vai ver essa pessoa passar por situações que todo mundo passa, são situações da fraqueza humana. Então, a pessoa que, vou falar um português bem claro aqui para ficar claro, uma pessoa tem dor de barriga, ela erra, ela tem inveja de alguém, às vezes faz um comentário maldoso, ou se mostra fraca, né? Ou tem ali na infância, né, na adolescência, especialmente, aqueles erros típicos da adolescência, coisas que são próprias do ser humano. E aí, vendo essa pessoa nessas fraquezas, né, nesses momentos, quando essa pessoa atinge um certo destaque, fica difícil de reconhecer a superioridade moral dela. Porque fala assim, pô, mas não era aquele moleque ali que jogava bola comigo na rua? Não era aquele moleque lá que brigou com a namorada e todo mundo viu? Não era aquele moleque ali que fazia bagunça, deixava a mãe doida? Porque conhece a pessoa na intimidade. Conhecendo a pessoa na intimidade, reconhecendo que ela errou várias vezes, porque todos nós erramos, fica difícil de reconhecer uma superioridade moral. A gente saiu do mesmo lugar, né? É isso que Kardec está falando. Olha, ele vai desenvolver mais um pouco. E diz o seguinte: sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Né? Então, a pessoa que é do seio da família, ali, os amigos, às vezes sofre, fica com orgulho ferido de ver, eu saí do mesmo lugar que esse cara, e ele tá, ó, lá no alto. Frequentamos a mesma escola, brincamos no mesmo bairro, né? Tivemos a mesma, mas ele teve um desenvolvimento moral maior. Então, é difícil de reconhecer isso para aqueles que estão bem perto. E aí ele continua: quem quer que se eleve acima do nível comum
está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Ou seja, aquele que tem um destaque, ele sempre vai lutar com outras pessoas que sentem ciúme, que sentem inveja dele. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Então, o que Kardec está falando para nós aqui? Quando Jesus falou aquela frase, né, ele falou aqui, ó, eu vou deixar até grifado, um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa, é esse ensinamento. Por que o profeta não vai ser honrado lá na cidade dele, né, no bairro dele? Porque o pessoal que está lá conhece as fraquezas humanas que ele teve durante o desenvolvimento da vida, né? Então, às vezes, vê alguém, né, fazer uma palestra muito bonita e fica com inveja e fala assim, não, mas eu já vi esse cara aí, ó, esse cara aí uma vez fez uma bagunça, não sei aonde, né? Tenta rebaixar o outro para chegar um pouco mais no nível dele. É difícil reconhecer isso, né? É difícil as pessoas que saem têm a mesma origem, né, reconhecer isso. Então, é esse ensinamento de Jesus aí, ó, né? Que o profeta não é reconhecido na sua cidade nem na sua família, por causa disso, né? E aí, Kardec diz o seguinte, ó, tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Ou o que Kardec está falando, os espíritos? Ó, isso aí, a Gisele mandou até umas palminhas para Kardec aqui. Isso aí é o seguinte, essa é a história da humanidade. Enquanto a gente não reconhecer a natureza espiritual, a gente vai fazer isso. Por quê? Ó, se foram pessoas que têm a mesma origem, frequentaram as mesmas escolas, né? Vamos dar o exemplo de irmãos aí. Frequentaram a mesma escola, né? Tiveram oportunidades parecidas, né? É difícil reconhecer o desenvolvimento moral de alguém. Por quê? Porque a gente só olha nessa vida aqui, ó. Cada um de nós tem uma carga enorme, enorme. E cada um está aqui com uma missão, né? Então, você vê alguém que tem um desenvolvimento moral, a gente tem que admirar. E se sentir inveja, não tem problema. Mas fica quieto. Não passa essa inveja para frente, não. Fica quietinho, né, Marlene? Pensa lá depois. Tenta trabalhar isso com você para você vencer essa inveja que você pode sentir de alguém. Sentir seu orgulho ferido. Isso aí eu acho que todos nós passamos, né? A gente vê alguém bem e fala, poxa, podia ser eu, né? Olha lá. É um trabalho. Oi. Só da gente reconhecer que tem inveja, já está ótimo, que você falou, opa, tive inveja, quer dizer, eu não sou lá essas coisas. Então, vou agradecer que o fulano conseguiu isso, tal, e vou tentar me esforçar para conseguir, né? Exatamente. O primeiro passo para a cura é reconhecer a doença, né, Marlene? Primeiro você tem que descobrir o que você tem, para depois você tratar, né? Então, é disso que Kardec está falando, trabalhando essa frase de Jesus sobre que os profetas não vão bem, né? Não são reconhecidos nas suas cidades e nas suas famílias. Fica à vontade, Ana, pode falar. Seu microfone está fechado, Ana. Eu falando aqui com o microfone fechado. Fala aí, né, que alargar, só tendo conhecido, compreendido a sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral, né? Então, isso aí se dá pelo autoconhecimento. Se a pessoa não procura se autoconhecer, se auto-observar, e depois fazer as reflexões sobre aquilo que observou de si mesma, diariamente, como propõe lá Santo Agostinho, né, na questão 919A, a gente não consegue isso aí, não consegue alargar esse horizonte moral, ampliar o nosso nível de consciência, conforme diz Joana de Ângeles. É isso aí, ó. Então, tudo
se volta para o conhecimento de si mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Isso é a base do espiritismo, porque isso é reforma íntima. Isso é reforma íntima, né? Eu não conheço, até anotei essa questão aqui para ver depois de Santo Agostinho, mas ele falava, na hora que você vai deitar, repassa seu dia. Aí você vai lembrando, tomei café. Aí eu também não dei bom dia para minha mulher, porque ela acordou meio atravessada. Eu falei, eu também não vou. Aí você já falou, opa, errei aqui. Aí você buzinei para alguém, opa, errei ali. E isso é todo dia. E por que é todo dia? Porque a gente erra todo dia. Nós somos muito imperfeitos. Nós somos tão imperfeitos que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer um erro, né? De ver que a gente errou. Então, esse é o exercício aí que a Ana trouxe aí, vale muito bem. E também reconhecer, né? Buscar entender, e aí, através do reconhecimento, né? Do compreendimento da natureza espiritual, e também, como ressaltou a Ana aí, o alargamento do horizonte moral, né? É isso que a gente tem que trabalhar pela reforma íntima. Bom, e aí, o Kardec... Fica à vontade, Ana, pode falar. Seu microfone... E quando a gente chega nesse nível aí que você falou, e que a Marlene também falou, já de ter despertado e reconhecido, acontece toda hora, né? Aí você passa a saber onde é que você falhou. Aí que a consciência vai te acusar mesmo. Falar, ops, né? Ó, cuidado aí. E isso é toda hora, né? A gente dá um passinho para frente, um passinho para trás e um para frente, ou para frente e um para trás. Por isso que o cara lá da música, esqueci o nome dele agora, o Lulu, né? Fala que é com passos de formiga e sem vontade. No Livro dos Espíritos fala isso. É devagar, é lento, justamente porque nos falta a força de vontade. Os Espíritos dizem, né? Então, nós temos que pôr nossa vontade, e é difícil, não é coisa fácil, não. Mas se a gente... É questão de persistência, de perseverança, né? Exatamente, é isso aí. Reforma íntima é tão difícil que a gente tem que morrer um monte de vezes para encarnar um monte de vezes para conseguir desenvolvê-lo aí, né? Bem, depois Kardec continua dizendo o seguinte: por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Então, Kardec está falando o seguinte: aquele invejoso, né, que viu alguém lá do seu meio, né, do seu bairro, da sua cidade, crescer, né, é próprio do espírito acanhado e vulgar, né, aquele que está com dificuldades, e que tomam suas personalidades como ponto de aferição, ou seja, tudo a partir do ponto de vista dele. Mas ele saiu do mesmo lugar que eu e está lá todo, e está querendo aconselhar os outros, mas eu sei que esse cara errou e tal. Então, é esse tipo de espírito. E aí a Gisele está nos incentivando aqui para frente sempre. É isso aí. Bom, e aí Kardec diz o seguinte, ó: do outro lado, toda a gente, em geral, faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se vão distanciando. Né, Kardec está dizendo o seguinte, ó, que a maioria, né, em geral, né, as pessoas faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito. Aqui ele está querendo dizer, quando ele diz apenas conhecidos pelo espírito, quando a gente não conhece a pessoa pessoalmente. E eu acho que, para a gente ter um bom exemplo aqui, vamos pensar, por exemplo, no Chico Xavier. Eu acho que é bem palpável para nós. É uma pessoa, né, conhecida pelo espírito, ou seja, a gente sabe o que ele fez, o trabalho que ele realizou, né, e tudo mais. Então, em geral, as pessoas faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares vão se distanciando. O que ele está falando? Eu tive que ler umas 5 vezes para entender. Ele está falando o seguinte: à medida que o feito daquela pessoa
vai ficando mais longe, seja no tempo, seja no espaço, os homens vão exaltando mais ainda. Quanto mais tempo passou daquela obra, por isso que eu brinquei no começo, né? Falei assim que depois que todo mundo morre, vira santo, né? A gente tem vários e vários e vários exemplos de artistas, de escritores, que só foram reconhecidos depois de mortos, depois que morreram. Então, porque a obra deles se deu uma distanciada. Um bom exemplo é o Edgar Allan Poe, que é um escritor americano, um poeta, que ele vivia caído na sarjeta. Ele tinha problemas, hoje a gente sabe, de depressão e tudo mais, não sabia tratar. Trocava poesia por bebida e tal, que estava caído lá, ele foi no final da vida um pouquinho reconhecido. Agora, série da Netflix, filme, livro, e sai, né? Tem a poesia dele traduzida assim por Fernando Pessoa, Machado de Assis. Só que isso distante da época dele. Por que foi distante da época dele? É mais ou menos isso que Kardec está falando aqui, né? Que Jesus disse, que os profetas não são conhecidos nos seus lugares. Então, à medida que distancia, a gente vai exaltando mais ainda. Então, ele vai desenvolver essa ideia. Ó. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Então, se eu fosse comprar um livro de Edgar Allan Poe, dele, pessoalmente dele, né, na época que ele escreveu, ele estava todo machucado, né? Estava assim, passando necessidade, né? Alcoolizado, na maioria das vezes. Talvez eu não compraria. Mas eu vou na biblioteca do shopping, chique, tem um livro lá, Edgar Allan Poe. Quando eu pego, eu não reconheço o cunho de humanidade dele. Eu só vejo a obra. E é isso aqui, ó. Quando se distancia dessas pessoas, são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Então, no contrário, quando ele dizia, você viu alguém crescer, você viu a pessoa ali no seu momento íntimo, nos seus erros, nas suas falhas. Quando a gente está distante delas, ela está despojada do cunho de humanidade. E eu falo isso, quando eu citei Chico Xavier, porque muitas vezes as pessoas acham que ele não errou. Ele errou, ele é um ser humano, ele foi um ser humano, não era um ser humano perfeito, né? Então, à medida que vai se distanciando da época de Chico, vai se exaltando, não que ele não tenha que ser exaltado, mas a obra dele tem que ser exaltada demais, mas não como um santo, como um grande trabalhador, motivo de orgulho da doutrina espírita, motivo de orgulho dele, né? Ter uma proximidade com Franca e com tudo, a gente tem muito orgulho disso, reconhece muito bem, mas a gente tem que entender que são seres humanos, né? Kardec, Chico Xavier, Kardec também é um ser humano e teve as suas dificuldades, as suas facilidades de acordo com o seu merecimento. Fica à vontade, Ana, pode falar. Isso é falta de visão de passado e visão de futuro. Né? A pessoa que não tem a visão do passado, vive só nesse momento aqui presente, não sabe que da reencarnação, ela não sabe o valor que, às vezes, aquele espírito tem. Aquele espírito que vem lá de uma condição muito humilde, né? Às vezes saído assim da pobreza, quantos não saem lá das favelas, das hoje chamadas comunidades, e brilham no futuro. Mas, às vezes, naquele momento, elas não são dignas de crédito, né? Vamos dizer assim. As pessoas desacreditam delas, justamente por falta dessa visão de futuro e por falta da visão do passado reencarnatório. Não sabe qual é o espírito que está ali. Exatamente. Né? Se alguém visse Mozart, na época dele lá, já foi reconhecido em vida, né, desde pequeno, mas muitas vezes estava desorientado, estava com dificuldade, né, na vida, como todos nós passamos, né? Muito bem lembrado, né? Então, aqui, ó, vou até voltar a frase para a gente completar ela toda. Eles são como despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado, nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram e seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade, sem se lembrarem, os que tal imaginam,
que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. Kardec está falando, os espíritos estão nos ensinando. Parece que esses profetas, né? O Caio está usando profetas, a gente está dando até outros exemplos aqui. Parece que eles são despojados de humanidade, quando a gente vê eles ao longe, né? Parece que eles não falavam, não sentiam como nós, né? Parecem, porque eles sentiam, sim. E aí, até nas citações, ó, que a linguagem que usaram e seus pensamentos foram constantemente no diapasão da sublimidade, ou seja, todos os pensamentos, todas as falas eram sublimes, maravilhosas e tudo mais. Mas não era. E aí, por isso que ele diz, ó, sem se lembrarem, os que tal imaginam que o espírito não poderia permanecer em constante estado de tensão e de perpétua superexcitação. Eles não viviam nesse estado de superexcitação a todo momento, tendo premonições, ou o Chico mesmo, não tinha como um ser humano, um corpo pesado que nós temos, estar sempre num estado de paz, né? Eu vou dar um exemplo aqui, acho que vocês devem ter visto aqui também. Deixa eu só ler aqui o que a Gisele falou para nós. Olhar como ser humano torna a luta mais plausível. É exatamente, se entender como ser humano. Um bom exemplo, acho que, não sei se, numa das palestras do Divaldo aqui no Pestalozzi, ele falou, fui dar uma palestra com uma dor, não sei se era na coluna, ele falou que era uma dor que ele não estava aguentando. Divaldo não é um jovem mais, né, já está idoso. Falou que deu a palestra com dor, mas que na hora que foi dar um autógrafo, uma mulher reclamou que ele não deu nem um sorriso para ela. Quer dizer, ele é um ser humano. Se você chutar a canela dele, vai doer, ele tem corpo, ele tem sistema nervoso, ele tem dificuldades, né? Então, é que como a gente está longe, e é isso que Kardec está falando aqui, a gente coloca a pessoa num pedestal, como se ela não tivesse dores, problemas, erros e acertos. Todos nós acertamos e erramos. Todos nós temos dores e temos nossos problemas, né? E os profetas também, sejam os profetas de antigamente, sejam os profetas contemporâneos. E aí eu até grifei essa frase, ó. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. Ou seja, se você tirar a lente grandona e do macro para o micro, não vai ter uma diferença na vida privada, né, na questão material, né? O Haroldo deu um exemplo que outro dia, uma vez lá, foi xingar um moço no trânsito, aí o filho dele falou assim: "E pai, se ele ver essa palestra", porque a gente vê o Haroldo, né, pelo menos a maioria de nós, no YouTube, numa palestra, mas ele é um ser humano que tem as dificuldades, tem as suas falhas, né? Tem o dia que o pessoal brinca, acorda com o pé esquerdo e tal, dá os probleminha também, né? Não podemos esquecer disso. Às vezes nós esquecemos, né? Talvez pela nossa herança católica muito forte, que a gente tem aqui no Brasil, né? Pela colonização portuguesa, a gente tem essa tendência de santificar, né? Nós temos que lembrar que somos seres humanos, né? As pessoas que passaram por aqui também. Bom, depois Kardec diz o seguinte: o homem corpóreo que os sentidos humanos percebem quase que apaga o... Vou deixar a Ana falar primeiro, que é melhor. Fica à vontade, Ana, depois eu leio. Não, Marlene. Eu acho que a Ana não levantou a mão, não. Não levantei, eu até assustei, falei, uai, será que eu levantei sem ver? Não, até perdi um pouco o que eu ia falar. É que as pessoas têm tanta necessidade para poder respeitar e valorizar o outro, tem que achar que o outro não pode errar nada. Tanto é que fizeram, claro, Jesus é o maior espírito que nós conhecemos, mas fizeram dele um ser que não sentiu dor, né? que nem nasceu de uma mulher, foi fazendo tudo isso. Eu só vou reverenciar esse ser se for assim, porque se ele for igual eu, não serve. Olha que interessante que é, né? Sendo que a gente tem que chegar no contrário, olha, todos nós somos iguais, né? Passíveis de erros e, claro, que com possibilidades de acerto. Mas o ser humano tem essa necessidade, né? Interessante. É isso que a Gisele falou, em outras palavras, né? Tem que ter esse
olhar humano aí, é humano. É verdade, bem lembrado, Marleninha. Especialmente sobre Jesus, né? Às vezes a gente vai falar, não, mas ele era diferente. Ele era diferente, né? Por causa do desenvolvimento. O desenvolvimento dele era diferente, né? Mas isso realmente é do ser humano, né? Tanto que, até saindo do campo religioso, tem idolatração aí de artistas e tal, como se também não fossem feitos de carne e osso, né? Bom, e aí Kardec diz o seguinte, ó, o homem corpóreo que os sentidos humanos percebem quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe, né? Então, o homem corpóreo, se a gente fizer uma comparação aí, quando a gente vai perceber o homem corpóreo, o homem material, ele quase que apaga esse destaque, esse espírito, né? Porque é um ser humano, né? Que antes de dar uma palestra tem que ir ao banheiro. Todos nós temos que ir ao banheiro. É um homem que sente dor, né? Como eu falei aí do Divaldo, ou tantos outros, né? Que podem fazer uma citação errada, que podem errar, falar alguma coisa errada, depois pedir desculpa, ou não, ou nem reconhecer o erro. Faz parte, né? Isso aí é normal. E aí, depois ele diz, de longe, apenas se veem os relâmpagos do gênio. De perto, veem-se as paradas do espírito, né? Então, de longe, a gente vê só a questão aí, né? Os relâmpagos do gênio, a gente vê só a obra, né? Aquela luz do gênio, né? Mas de perto, a gente vê realmente as paradas do espírito, né? As dificuldades a vida que todos nós temos que desenvolver, né? E aí Kardec continua, ó. Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subsiste, e tanto maior parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. Aqui o meu exemplo do Chico, né? Chico já faleceu. Então, falecido, a gente não vai aqui ficar apontando, né? Só se for analisar um vídeo, alguma coisa, as questões humanas dele. Porque eu vou dar um exemplo. Alguém convida o Divaldo para ir no centro. Aí a equipe do Divaldo fala, amanhã ele não pode. Ah, mas também. Aí já vira a cara. Com o Chico não vai fazer isso, porque o Chico está morto. Ele não vai mesmo, não tem jeito. Só se ele for manifestar em alguém. Então, quando a pessoa já morreu, fica mais difícil a gente ter essa humanidade, esses espinhos humanos que todos nós temos, né? Então fica mais difícil de ver. E aí ele diz, ó, é por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. Então, quando vivo, a gente acaba que muitas vezes nem aprecia tanto a obra de algum pintor, escultor, poeta, né? Acaba que só depois da morte, porque depois da morte não tem aquele ser humano mais. Aquele que você pode achar que está mal vestido, ou aquele que você pode achar que não torce para o seu time, então não vou ler poesia dele. Não vai ter nada disso. Então depois ele continua. São julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, né, ou seja, os ciumentos, cessaram os antagonismos pessoais. Né? Então aqueles da época que falavam mal, né, já desencarnaram também, não temos nem muito ponto de comparação. Né? A gente não sabe se os vizinhos do Chico reclamavam dele. Não tem mais vizinho, não tem mais nada disso. Acabou a obra humana no sentido de sobrevivência. Né? Depois ele continua. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. Aceita sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Então, a posteridade, ou seja, o futuro, né, ele é um juiz desinteressado, né? Se a gente vai comentar o livro de alguém que é importante, está vivo, está perto de nós, a gente vai falar, nossa, que obra maravilhosa, né? Vai fazer uma média com a pessoa. Agora, se ela já morreu, a gente vai ler. Se é bom, é bom. Se não é bom, é bom. Vai ficar mais ao ao julgamento da qualidade mesmo. Por isso que a gente fala de clássicos na música, na literatura,
só ficam os bons mesmo, né? Depois de tantos e tantos anos, a gente ainda fala, né? De Machado de Assis, a gente ainda fala de Fernando Pessoa, de Mozart, de Bach, né? Tarsila do Amaral, porque as suas obras realmente percorreram o tempo. Bom, vou ler mais um pedacinho e aí a gente para. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio, inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas votadas inteiramente, acho que é voltadas aqui, voltadas inteiramente à vida material. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e assim sendo, não percebiam o que ele dava superioridade e o investia do direito de o censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam, do que os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e aos quais inspirava simpatia. Ou seja, esse raciocínio todo que Kardec desenvolveu para nós aqui, se aplica a Jesus também. Ele está entre os dele, e aí ele começa a falar aquelas coisas bonitas, que muitas vezes não, na maioria das vezes tocava, né? Tocava lá no fundo. Aí os desdenhosos falavam o quê? Olha lá o filho do carpinteiro querendo dar lição de moral na gente. Olha lá o não sei quem. Então, por isso, qual que foi a tendência de Jesus? Se afastar. Porque o profeta não é reconhecido na sua cidade, nem na sua casa. Então, naturalmente, Jesus se afastou destes, que o desprezavam, e preferiu ir pregar com quem os escutava, com quem o escutavam e aos quais inspirava simpatia. E aí Jesus peregrinou. Né? Então, esse foi um dos motivos, né? Justamente por conta desse raciocínio. Né? Vejam que Kardec veio trabalhar todo esse raciocínio do reconhecimento no seio em que nós estamos e no reconhecimento fora, para depois falar que foi isso que aconteceu com Jesus também. Né? À medida que a gente vai ficando mais distante de Jesus, nós já estamos muito distantes, né? Mas assim, foi dando mais importância para o trabalho dele do que por ele mesmo, como ser humano, né? Falando de humano, filho de José, filho de Maria. Né? Então, aí foi dando um desenvolvimento maior. Eu vou parar aqui, para a gente não passar do nosso tempo, e aí na semana que vem a gente continua, esse item ele é grandinho mesmo, e aí depois a gente vai entrar nas passagens do Evangelho, que Kardec selecionou para nós. Kardec selecionou para nós com muita pretensão, né? Ele selecionou para a humanidade. E é isso aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Muito bom. Exemplos que elucidaram demais, esclareceram muito para nós, viu? Muito bom. Caio, esqueci seu nome. Nossa Senhora! Ô, cabeça, viu? Ana, vou voltar para o meu nome aqui, então, tirar o Luz e Amor aí. Põe aí, Caio. Aí tem um lembrete. É isso aí, muito bom. Alguém quer fazer algum comentário também? Fica à vontade. Né? Não, todos quietinhos. Muito bem. Foi muito bem explicado, né? Acho que não tem assim, mais o que comentar, não. Eu gostei muito, gosto, né, sempre dos exemplos que você dá, porque eles concretizam, né, as palavras aí. Às vezes fica difícil de entender o texto, com os exemplos assim, fica mais esclarecedor. Sabe quando eu estudava para concurso, Ana, eu não entendi alguma coisa, né? Contrato, não sei o quê, né? Que eu sou da área jurídica. Aí eu começava a ver atrás de exemplo. Não, o cara comprou um carro, aí ele não pagou, aí pegaram o carro dele. Né? Então é alienação fiduciária. Aí eu ia fazendo esses links, que facilita muito o entendimento mesmo. Muito bem. Bom,